Obrigada. Está ótimo. Então, eu vou passar agora então a palavra para o Sérgio Charles Maia de Menezes. Eu vou repetir o título que falei um pouco antes: O Fascismo Ontem, Hoje e Amanhã, Representações Literárias de uma Metodologia de Poder. Obrigada, Sérgio. Obrigado a você. Olá, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de participar desse evento. Meu nome é Sérgio Carrel, sou orientando da professora Vera Folain. Bem, eu vou falar rapidamente sobre fascismo e fascismo na literatura. A Freedom House, uma instituição estadunidense, reportou 2020 como o 14º ano consecutivo de recessão democrática mundial. Essa recessão ressuscita a discussão sobre o conceito que a gente usa para denominar esses movimentos antidemocráticos que ressurgiram nos anos recentes. Nesse cenário, o conceito fascismo aparece com frequência, junto também a outros conceitos como populismo, autoritarismo, totalitarismo, e novos conceitos também, neologismos como democratura e iliberalismo, com I mesmo. Dentro do estudo do fascismo, existem duas correntes principais. Uma que limita a Itália de 20 a 40, então a sua versão histórica, e nesse sentido, até mesmo o nazismo não seria uma expressão do fascismo, mas o seu próprio movimento fechado em si próprio. E uma segunda corrente, que é a que eu trabalho, que expande o conceito, entende que o fascismo, na verdade, é um rótulo para denominar um movimento de determinadas características que poderiam aparecer sob qualquer outra nomenclatura. Como vale citar rapidamente o fascismo antes do fascismo, entre aspas, o movimento de Danúzio na Itália, que precedeu em alguns anos o movimento de Mussolini. Acontece com o fascismo uma grande questão. Se a gente desloca ele da sua noção histórica, isso acaba elastizando o seu significado. Mas, por outro lado, ignorar que ele pode reaparecer com novas roupagens, ao mesmo tempo que mantém algumas de suas características essenciais, implica em um zelo excessivo na utilização do conceito, o que causa, muitas vezes, um malabarismo intelectual para substituir fascismo por sinônimos como ultraconservadorismo, ultranacionalista, populista de extrema-direita. Muitas vezes, todos esses termos juntos ao mesmo tempo para evitar usar a palavra fascismo. Isso é algo que se vê muito na mídia, por exemplo. O New York Times ele não aceita artigos de opinião que usem a palavra fascismo. Ainda no século XX, Humberto Eco criou um conceito que busca resolver esse problema, o fascismo. Esse prefixo "ur", diferente do "neo", ele traz consigo uma ideia de eternidade. Então, ele busca, inclusive, se afastar dessa ideia do neofascismo, essa temporalidade limitada do neo, porque ele entende que o fascismo é um movimento que se recicla infinitamente. Então, o "ur" retira o fascismo de sua noção puramente histórica, desloca o conceito para uma espacialidade e temporalidade heterogênea, infinita. O fascismo é um fascismo que se reconstrói, se retrabalha, se adequa a cada época. O Primo Levi ele já dizia que cada época tem o seu próprio fascismo. Agora, se o fascismo, como define Eco, ele se adapta a tudo porque é possível eliminar de um fascismo um ou outro aspecto, ele continua a ser reconhecido, também é verdade que essa metodologia de poder ela depende de alguns pilares para ser compreendida. Do contrário, isso é o que Madeleine Albright fala muito em Fascismo um Alerta, a gente incorre ao erro de achar que tudo é fascismo. Assim como a teoria, a ficção também tratou de dar diversas roupagens e imagens a esse urfascismo. A minha pesquisa consiste, principalmente, no exercício de literatura comparada entre 3 objetos. O livro Não Vai Acontecer Aqui, do estadunidense Sinclair Lewis, publicado em 1936, pela primeira vez. Ele está de volta, do alemão Timur Vermes, e Teocrasia, do brasileiro Denis Mello, com o objetivo de apreender essas diferentes representações do fascismo na literatura. Assim, colocando essas obras em contato com uma base teórica sólida, com livros como O Fascismo Eterno, de Humberto Eco, Anatomia do Fascismo, de Robert Paxman, faz uma análise impressionante sobre toda a questão do fascismo histórico, fascismo contemporâneo, e O Eterno Retorno do Fascismo, do holandês Rob Riemann, além de alguns materiais primários já levantados, como entrevistas com alguns desses autores, como Rob Riemann, o Denis Mello, vem tentando uma entrevista com o Timur Vermes também, vai ser possível discutir essas aparições do fascismo na literatura, perceber essas características que se repetem, características que se diferem, à luz de conceitos como o fascismo eterno e fascismo como metodologia de poder. As escolhas não se deram acaso, não foram aleatórias, todos esses livros mostram regimes urfascistas propositalmente bem díspares entre si, com diferenças que vão desde a forma com que estão estruturados até o local e o ano que se passam, mas pontos essenciais se repetem, o que torna possível trabalhar com eles.
Eu preciso explicar rapidamente um outro conceito que eu trabalho, que eu já falei rapidamente, que é o fascismo como metodologia de poder. O próprio Eco e também alguns outros autores, como Robert Paxson, J. Stanley, Albright, que eu também já citei, eles apontam o fascismo, e mesmo o fascismo histórico italiano, possui inúmeras contradições. É difícil definir, porque ao contrário de sistemas políticos, como o conservadorismo, o socialismo, o liberalismo, o fascismo ele não teve um arquiteto. Como eu falei, o movimento veio antes, o rótulo veio depois. Mussolini não criou, ele rotulou um movimento ultranacionalista e reacionário que já vinha sendo gestado, como afirma Eco e também o historiador Zev Stenhel, ao menos desde o século XIX, e que se intensifica com o alargamento da democracia. Na verdade, o fascismo é uma virtualidade presente em qualquer democracia de massas. Não existe fascismo sem existir democracia. Essa é uma de suas principais diferenças em relação ao autoritarismo. O fascismo usa a democracia para destruir a democracia. O autoritarismo, em geral, surge de uma ruptura. É importante ressaltar, é um movimento que espalha seu miasma por todas as classes, etnias e grupos sociais, entre aqueles que têm muito a perder e entre aqueles que não têm nada, mesmo entre aqueles que são tomados como inimigo objetivo e desumanizados pelo movimento. Agora, se o fascismo histórico ele já era um paradoxo em forma de movimento, torna inevitável que, se a gente elastizar o conceito, essas contradições acabem acentuadas. Nenhum sistema político é estático. Todos eles sofrem mutação com o tempo e lugar. O liberalismo laissez-faire europeu é absolutamente diferente do liberalismo estadunidense e dessa versão liberalismo autoritária que a gente tem no Brasil. Da mesma forma, o socialismo chinês é diferente do socialismo cubano ou do que foi o socialismo soviético. Entretanto, todos esses sistemas são baseados em ideologias e valores universais que foram arquitetados por grandes intelectuais. O Benedetto Croce, ao ler um manifesto que um ghostwriter escreveu para o Mussolini, quase 20 anos depois da subida ao poder, falou que não havia nada ali, era a política do nada, era o fascismo não possui ideias, não possui uma constituição política lógica, não possui um valor absoluto, ele é uma visão de mundo levada às últimas consequências, pautada por um ódio maniqueísta, ou como diz Rob Yeaman, ele é a transposição do niilismo para a política. É por esse motivo que os autores preferem trabalhar com o fascismo como metodologia de poder e não como sistema político. E uma forma de se chegar e de se manter o poder mesmo, de explorar ódios e ressentimentos, explorar uma crise econômica, política ou moral. É por isso que a gente pode ver, por exemplo, como é o caso aqui no Brasil, um fascismo liberal ao mesmo tempo, algo que é um paradoxo tanto ao fascismo quanto ao liberalismo. Então, mas, enfim, e é isso que eu quero aprender nesses objetos. Como essa metodologia de poder, como esse fascismo eterno aparece nesses livros. Eu vou falar rapidamente sobre cada objeto. Não vai acontecer aqui, Sinclair Lewis, ele foi publicado originalmente em 1936, como eu já falei, e ele foi relançado no Brasil em 2017, após a eleição de Donald Trump ter dado uma nova onda de popularidade, semelhante ao que aconteceu com 1984, que voltou à lista de mais vendidos recentemente. A obra de Lewis imagina os Estados Unidos em que Roosevelt perde as eleições de 1936, que na verdade marcaram a sua primeira reeleição, para Buzz Windrip, um senador ficcional. Windrip se vende como um outsider, embora seja um ineficaz senador há décadas, se vende como o único capaz de tornar a América grande de novo, e realmente o discurso é esse, de estipar, e aqui eu cito, a peste vermelha do comunismo, através de promessas populistas que exploram o ressentimento de uma população fragilizada com a depressão. E é importante ressaltar que, antes da guerra, os Estados Unidos, assim como grande parte dos países do mundo, flertavam abertamente com o fascismo. Basta lembrar que, em 1939, mais de 20 mil estadunidenses se reuniram no Madison Garden para celebrar o nazismo. Mais recentemente, o Philip Roth fez algo parecido, ou não vai acontecer aqui, foi o Complô contra a América, que também criou uma realidade ficcional em que uma figura real, o aviador simpático ao nazismo, Charles Lindbergh, acaba eleito em 1936, um livro bastante parecido, em certas formas, com o Não Vai Acontecer Aqui. Já em Ele Está de Volta, de Timur Vermes, Hitler acorda em 2015, sem lembrar de seu suicídio ou de seus últimos minutos. O livro deixa implícito que, na verdade, ele teria sido expulso do inferno. Assustado com uma visão de uma Alemanha cheia de imigrantes, democrática, economicamente próspera, unida, torna-se incapaz de se readaptar. Mas é justamente esse anacronismo que lhe dá poder de novo. Ele é tomado por comediante e vai pouco a pouco reconquistando espaço, poder e fama, até finalmente retornar para a política. É uma época que o partido como Alternative for Deutschland ganha espaço na Alemanha,
discussão levantada por esse livro é muito pertinente. Qualquer nação, em qualquer época, pode produzir um novo rito. Talvez não exatamente o genocida, mas a figura extremista tomada por Messias, calcada num discurso de retorno ao passado mítico, ódio a minorias e conspiracionismo. E, por fim, Teocrasília, de Denis de Mello. Foi publicado recentemente, o mais recente, de 2018. O mais interessante de Teocrasília é que ele cria um urfascismo brasileiro bem parecido com o urfascismo que nós vimos nas eleições recentes. É um fascismo jabuticaba mesmo. Ele tem características muito brasileiras que são estranhas aos outros urfascismos que eu trato, tanto na teoria quanto nas outras ficções. Por exemplo, a ligação muito forte dele com religiões neopentecostais, algo que é completamente estranho ele está de volta com o neopaganismo do nazismo, ou mesmo ao não vai acontecer aqui, que é mais ligado ao catolicismo. Agora, se é verdade que cada um desses objetos ele possui suas particularidades quanto à representação desse urfascismo, assim como o urfascismo também adquire novas características conforme se manifesta em diferentes lugares e épocas, também é verdade que há traços em comuns imprescindíveis de qualquer uma dessas manifestações, o que permite compreender e estudar a partir dessa perspectiva comparativista. Os principais traços convergentes que analisam os objetos, à luz dos conceitos já explicados de fascismo eterno, fascismo como metodologia, eles podem ser resumidos nos seguintes pontos: fetiche pela tradição e a criação de um passado mítico, isso é, um movimento que busca recriar um passado que pode, ou muitas vezes não sequer existiu, a figura de um Messias, o líder, ou mais raramente um grupo de líderes, que, como diz o Robert Pax, são tomados como super-humanos, super-homens, a paranoia do monstro e a guerra permanente contra o inimigo invisível, pois todo o fascismo, sendo antidemocrático, maniqueísta, polarizado, ele se coloca necessariamente contra um inimigo, a quem recai a figura do monstro, e se não existir um inimigo, basta criar um. Isso não foi problema. Agora, e por fim, o fascismo como expressão política do niilismo, uma expressão que explora de forma intencional ressentimentos, frustrações e um vácuo, uma falta de sentido, uma falta de um valor. Para concluir, eu gostaria de ler rapidamente uma citação de Robert Paxton, um historiador que, junto com Humberto Eco e Robert Merriam, tem sido a minha principal base teórica. No século XXI, nenhum fascista se designará a si próprio como tal. Aqui é um parênteses rápido, acho que todo mundo deve ter percebido como essa frase foi tomada recentemente em uma fake news que alegou que ela era de Winston Churchill, inclusive foi vinculada pelo filho do nosso presidente, né? Mas, enfim, retornando, não é de Winston Churchill e não tem o mesmo significado que eles queriam, mas, enfim. Fascismo, devido à sua angustiante falta de ideias e ausência de valores universais, assumirá sempre a forma e as cores de seu tempo e de sua cultura. Assim, o fascismo na América será religioso e contra os negros, ao passo que na Europa Ocidental será laico e contra o Islão, e na Europa do Leste, católico, ortodoxo e antissemita. A técnica usada é idêntica em toda a sua parte. Um líder carismático, populista, inspirador e autoritário, ao qual se atribuem instintos superiores. O seu próprio grupo é sempre uma vítima das crises da elite, do estrangeiro, e o ressentimento se orienta sempre para um inimigo. O contexto que essa forma política pode dominar é o de uma sociedade de massas afetada por uma crise que ainda não aprendeu as lições do século XX. Por fim, são essas técnicas de que ele fala que eu quero perceber no meu trabalho. Como a teoria política traz isso e como a ficção traz isso. Eu quero colocar essas narrativas em diálogo para perceber esses traços, esses fragmentos coincidentes, essas diferenças, identificar nessas narrativas pontos de contato, mas também pontos de choque. Quero ver como a ficção contrasta, retrabalha, retoma, assim como a própria teoria o tem feito. Como a ficção atualiza, como ela encena a questão da permanência e mutabilidade do fascismo ao longo do tempo, em diálogo com a teoria. Obrigado a todos.